Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, verso de número 21. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E enquanto ele orava, o céu se... Novamente, enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. E com o Espírito, ouviu-se uma voz dizendo: você é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. O céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. E com o Espírito ouviu-se uma voz dizendo: você é meu filho, eu te escolhi, eu te marquei com o meu amor, e você é a alegria da minha vida. Você é meu filho, eu te escolhi, eu te marquei com o meu amor, e você é a alegria da minha vida. Digam graças a Deus. Pai, tenho lido a tua palavra, temos cantado canções de adoração e de louvor ao seu nome. Agora a tua palavra vai ser pregada. O Senhor sabe o quanto eu dependo de ti. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, para que nós saiamos deste lugar diferente da forma como nós entramos. Se entrou alguém doente aqui hoje, Senhor, será curado. Se entrou alguém triste aqui hoje, Senhor, sairá daqui alegre. Se entrou alguém aqui desanimado, o Senhor vai soprar ânimo. Pessoas desistidas da vida, o Senhor vai trazer alegria para que elas possam continuar rumo aos teus propósitos. Pai, eu oro para que a tua palavra produza efeitos no mundo espiritual, e para que em tudo o seu nome seja glorificado nesta noite. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, e eu oro em nome do Espírito Santo. Digam graças a Deus. Aleluia. Antes de você, aplauda mais forte a Jesus. E antes de você tomar o seu assento, dê um abraço apertado, pelo menos em 3 pessoas, dizendo: Deus te trouxe aqui hoje, vai falar com você. Diga para ela. Levante as suas mãos para o alto. Levante as suas mãos para o alto. Vem, Jesus. Abrimos nosso coração para ouvirmos a tua voz. Sopra aqui, Jesus, do teu Espírito. Sopra da tua doce presença no nosso meio. Que não seja mais uma noite, mas que seja a noite. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto.
Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Vem com a tua presença, 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 Jesus. Aleluias. Prestem atenção que nada roube agora seus ouvidos espirituais para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Existem momentos da nossa vida em que parece que as coisas não estão fluindo. Existem momentos que a coisa não acontece da forma como a gente espera. Parece que os céus estão fechados. Alguém já sentiu fazer uma oração e a impressão que você tem é que a oração não passa do teto? Alguém já sentiu que parece que tem um clima difícil, uma atmosfera complicada, e às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Às vezes a espera demorada traz a nós cansaço físico, cansaço emocional, e muitas vezes pior do que o físico e o emocional é o cansaço espiritual. Porque a gente olha ao nosso redor e a gente não consegue encontrar saídas, respostas. A gente sabe que a gente tem uma promessa de Deus, algo que o Senhor nos falou, mas o negócio não flui. E às vezes, amados, prestem atenção, nós recebemos notícias e muitas vezes somos dominados pela notícia de uma enfermidade. Esses dias a gente estava vivendo um tempo de notícias de enfermidades, a igreja em oração, batalhando, guerreando, e eu estava orando ao Senhor. Eu falo: Jesus, queremos dar notícias de curas. Mas existem tempos em que a gente olha ao nosso redor, até porque nós somos humanos, nós não somos anjos, não somos seres angelicais, somos seres vivos, e seres vivos passam por enfermidades. Mas às vezes a notícia ruim parece que quer tomar conta do ambiente. Às vezes um problema vivido pelos nossos filhos, um problema vivido pelos nossos cônjuges, às vezes a dor da perda de um ente querido. Eu disse, estamos vivos, no mundo a gente vai ter aflição, no mundo a gente vai enfrentar perdas, sofrimentos em função de crises econômicas, desemprego. Às vezes ao nosso redor a gente vê pessoas sofrendo amarguras nos relacionamentos, casamentos destituídos, falidos. E às vezes, amados, a gente vê tudo que nos cerca e a impressão que a gente tem é que a gente está se tornando cativos, preste atenção, cativos pelas circunstâncias. O cativo é aquele que fica preso pelas circunstâncias. Cativeiro aponta para uma prisão, uma obstrução de liberdade. Às vezes nós nos sentimos cativos pelas circunstâncias. E quando a gente se sente cativos, ou cativo pelas circunstâncias,
nós acabamos por ter, prestem atenção, a nossa visão espiritual embaçada. Quem se deixa levar, se deixa aprisionar pelas circunstâncias, tem a sua visão espiritual embaçada, que ele não consegue enxergar além do problema, ele não consegue enxergar além da dificuldade que ele está vivendo, ele não consegue enxergar aquilo que Deus já falou acerca dele. Ele não consegue trazer à memória as promessas. Ele só enxerga coisa ruim. Ele só vê o problema. Ele só vê a dificuldade. Ele só vê a luta. E aí ele se esquece que ele tem uma promessa de Deus para a sua vida. E hoje eu vim aqui para isso. Hoje eu estou aqui para liberar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Hoje eu vim aqui para dizer a vocês que os céus não estarão de bronze, não estarão fechados. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas quem receber vai viver uma estação diferente nos próximos 3 meses. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vim aqui hoje dizer que da mesma forma que Jesus vivenciou uma situação no início do seu ministério, depois de sair de uma provação no deserto, Jesus foi a João Batista, e a Bíblia diz que o céu se abriu para que ele pudesse cumprir uma nova estação na vida dele. Eu vim aqui hoje declarar, profetizar e liberar um decreto de Deus para a igreja Alto Retiro em Mogi das Cruzes. Qual é o decreto, pastor? Eu vim aqui decretar na autoridade do nome de Jesus, céus abertos para a tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Os céus estão abertos e os nossos olhos precisam se abrir para enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. Precisamos ter esta certeza que, a despeito da luta momentânea, que a despeito do desafio profissional, da guerra na família, da adversidade com a saúde, a despeito de algumas coisas que você está vivendo, preste atenção, olhe para mim. Deus está trabalhando em todo tempo. Eu repito, Deus está trabalhando em todo tempo. Levante a sua mão. Deus está trabalhando na situação adversa. Eu vou repetir, de mãos levantadas. Deus está trabalhando em todo tempo. Deus está trabalhando mesmo na situação adversa que você esteja vivendo. Eu estou declarando e profetizando que os céus vão se abrir, que a nuvem de Deus está sobre você, que o Senhor fará, que o Senhor se moverá, que algo de sobrenatural vai acontecer. Diga glória a Deus. Vamos à palavra. Os versos que eu li falam do batismo de Jesus. E nesse batismo, o texto diz que os céus foram abertos sobre ele. Isso me leva à seguinte reflexão: será que também é possível eu e você vivermos céus abertos? Será que também é possível eu e você vivermos um liberar de Deus? Prestem atenção, se você for ler aqui os evangelhos,
em especial o Evangelho de Lucas, que é esse que eu estou fazendo menção. Também no Evangelho de Mateus você vai encontrar menção desta passagem. Você vai ver que Jesus, ele havia acabado de sair do seu tempo de preparo, de jejum, de oração por 40 dias no monte. Jesus havia sido tentado por Satanás. Jesus iria dar um start no seu ministério terreno. Jesus viveu por 33 anos e meio aproximadamente, segundo os teólogos. E aqui ele estava com 30 anos, dando um start no seu ministério. E foi exatamente aqui que ele começou a sua caminhada de milagres. Então esse texto me inspira, porque a vida de Jesus é um modelo que deve ser seguido por todos nós, que devemos e que queremos viver céus abertos. O fato dos céus se abrirem não significa que nós não enfrentaremos adversidades e oposição, porque o período em que Jesus mais enfrentou oposição foi exatamente neste período de céus abertos. Mas os céus abertos apontam para o sobrenatural. Os céus abertos apontam para a atuação poderosa do Senhor. Pastor, o que eu preciso para viver um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo, um romper? Entendendo que, preste atenção, eu disse que eram os 3 anos e meio derradeiros de Jesus no seu ministério. E nós estamos entrando nos 3 meses derradeiros do nosso ano de 2019. Não sei você, mas eu tenho pendências que precisam ser resolvidas. Eu não sei você, mas eu tenho sonhos colocados aqui no altar. Tenho propósitos, projetos. Tem oferta plantada, tem um altar construído ao Senhor. Tenho desejos secretos meu com Deus, da minha família com Deus. E eu também vivo uma crise diante do Senhor, esperando a resposta de Deus em relação a algumas áreas. Então eu preciso que os céus se abram na minha vida. Diga comigo, eu preciso viver céus abertos. Diga, eu preciso cumprir o propósito. Diga, eu preciso romper no meu chamado. Para que eu viva céus abertos, primeiro, o texto diz: depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Quem foi batizado? Quem foi batizado? E quem era Jesus? Quem era Jesus? O Filho de Deus. Quem batizou Jesus? João Batista. Quem era mais? João Batista ou Jesus? Jesus. Mas Jesus fez o quê? Se submeteu a João Batista. Então o primeiro princípio, para que os céus se abram, eu preciso ser obediente, me submeter à vontade de Deus, aceitar o querer de Deus na minha vida, não questionar muitas coisas que muitas vezes Deus me ordena fazer e que aparentemente não tem lógica, mas em obediência eu o faço. Ao ser batizado, Jesus não foi para o batismo como um modismo, não foi para o batismo no oba-oba, mas ele foi movido pelo propósito de Deus. Ele não foi movido pela onda do povo que ia em multidões até João Batista,
mas ele foi movido pelo propósito. Ele foi movido para dar o testemunho de quem ele era. O evangelista Mateus, ele descreve no seu evangelho mais detalhadamente que João Batista reluta em batizar Jesus. Ele diz: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus dá aqui um exemplo de obediência, de humildade, de submissão, declarando que era necessário cumprir toda a justiça. Olhe para mim, na caminhada rumo às bênçãos de Deus, na caminhada rumo ao cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida, muitas vezes você terá que obedecer sem questionar. Muitas vezes você terá que se humilhar para ser exaltado. Muitas vezes você terá que dar para receber. Muitas vezes você terá que caminhar de olhos fechados, acreditando que o próprio Deus está te guiando para o propósito. Diga glória a Deus. O caminho da obediência aponta para um caminho de santidade. O caminho da obediência aponta para um caminho de renúncia, para um caminho de entrega, para um caminho de negação ao seu eu, ao seu querer, à sua vontade, de negação muitas vezes às coisas boas da vida, em prol de algo maior. A Bíblia diz que foi por causa da desobediência e do pecado que houve separação de Deus entre o homem, e por causa disso os céus se fecharam. E hoje em dia, amados, mais do que nunca nós precisamos entender que Deus chama uma igreja, Deus convoca um povo que queira caminhar com Ele em santidade, em entrega, em submissão, em reserva, entendendo que o separar-se para Deus, a consagração a Deus, trará a nós empoderamento para vivermos o propósito. Prestem atenção, o que é o batismo? É uma confissão pública de fé. O que é o batismo? É morrer para o mundo e nascer para Deus. Quando Jesus estava passando pelo batismo, Ele estava dizendo: eu morro para a minha carne, eu morro para a minha vontade. Ele já havia aberto mão da sua deidade, da sua divindade, vindo em forma de homem para morrer por nós. Mas através do batismo Ele estava dizendo: eu morro para o mundo, para um propósito maior. Preste atenção. Todos que querem viver um propósito maior, todos que têm um sonho grande, um desejo grande, um ideal grande, quanto maior for o ideal, maior terá que ser a renúncia. Eu repito, quanto maior for o ideal, maior terá que ser a entrega, maior terá que ser a renúncia, maior terá que ser a santificação, que é a separação, a consagração, que é a entrega, a obediência. Isaías diz: a vida torta de vocês foi que separou vocês de Deus. O pecado de vocês está entre vocês e o Senhor, e agora Ele não os ouve. Então preste atenção. A consagração traz empoderamento. A separação a Deus traz fortalecimento. E em contrapartida, uma vida torta arranca de nós a energia para o cumprimento do propósito. Mas olhe para mim, vai valer a pena. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Eu repito, quando você se nega a comer, a se alimentar do prato que Satanás tem para a tua vida,
Logo depois, os anjos do Senhor estão com uma bandeja preparada para te servir o melhor de Deus para você. Tudo isso te darei se prostrado me adorar, diz Satanás a Jesus no momento da provação e da tentação no deserto. Jesus se nega a obedecer, a aceitar aquilo que o inferno, aquilo que Satanás, aquilo que o mundo oferecia. E logo após vencer a tentação, os próprios anjos serviram a Cristo. Levante a sua mão. Anjos de Deus nos servirão. Eu repito, anjos de Deus nos servirão. Receba esta palavra de mãos levantadas. Quando Abraão obedece a Deus e entrega a sua oferta, entrega o seu sacrifício, entrega o seu melhor ao Senhor, e em obediência, não porque Deus queria Isaac, mas porque Deus queria prová-lo. Quando Abraão entrega Isaac, um anjo de Deus lhe chama 2 vezes para lhe trazer respostas, e diz: eu não quero Isaac, eu quero o seu coração, e eu já tenho o seu coração, e por já ter o seu coração, eu libero algo da parte do Senhor para a sua vida. Meu irmão, levante a sua mão. Deus quer o meu coração, e depois dele nos dar o coração, depois de ele receber o nosso coração, ele vai nos dar todas as promessas reservadas por ele para a nossa vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você quer receber a autoridade de Deus para o cumprimento do seu propósito? Você quer viver céus abertos? Quer viver céus abertos? Então obedeça. Segundo, para que eu viva céus abertos, eu preciso entender que céus abertos aponta para uma relação, para uma conexão de intimidade com o Senhor. Por que isso, pastor? Verso 21, olha o que está escrito: enquanto ele cantava, enquanto ele comia, enquanto ele brincava, é isso que diz? Enquanto ele fazia o quê? Enquanto ele orava, enquanto ele conversava, enquanto ele se relacionava, enquanto ele batia papo, enquanto ele desenvolvia relacionamento com o Pai, enquanto ele orava, o céu se abriu. Céus abertos apontam para conexão com Deus, aponta para relacionamento, aponta para intimidade. Foi exatamente no momento da oração que Jesus estava fazendo que o céu se abriu. Eu não sei se foi uma oração silenciosa, se foi uma oração em voz alta. O autor não deixa claro o que estava acontecendo aqui. Eu sei que foi uma oração dirigida para os céus. Eu sei que Jesus vira para os céus e fala com o Pai. E eu aprendo aqui, gente, que a oração dirigida aos céus é aquela mesma oração que Jesus fez, que todos nós conhecemos, que é a oração mais famosa do mundo. Pai nosso, diga: Pai nosso que estás nos céus. Levante a sua mão para o alto. Diga: Pai nosso que estás nos céus, me dá vida. Diga: me dá vida. Pai nosso que estás nos céus, me dá saúde. Diga: Pai nosso que estás nos céus, me dá alegria. Diga: Pai nosso que estás nos céus, me dá força. Diga: Pai nosso que estás nos céus. Diga: seja feita a tua vontade. Pai nosso. Jesus está falando com o Pai. Jesus está conectado com os céus. A oração do Pai Nosso é uma oração dirigida aos céus. E eu aprendo aqui, gente, que
quem não ora, os céus permanecem fechados. A oração é a senha para a abertura dos céus. A intimidade é a senha para o favor do papai. O carinho que Deus quer receber são as nossas palavras. O carinho que Deus quer receber é o nosso desejo de conversar com Ele. O carinho que Deus quer receber é a nossa confissão de dependência. O carinho que Deus quer receber é a nossa declaração de incapacidade. Quando eu oro, Deus se rasga em amor. Quando eu oro, Deus se move em meu favor. Para quem ora, os céus se abrem. Para quem se cala, os céus permanecem fechados. Quem aprende a orar, sabe que mais cedo ou mais tarde, os céus vai se abrir. Quem aprende a orar, sabe que na hora certa, as janelas dos céus serão abertas de uma forma sobrenatural. Quem ora vive o milagre, quem ora vive a cura, quem ora vive a provisão, quem ora vive o acerto, quem ora não fica parado no meio da estrada, quem ora vai até o final da jornada. Levante a sua mão aí nesta noite. Eu quero declarar que todo aquele que pede vai receber, que todo aquele que busca vai encontrar, que todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Nesta noite eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: os céus vão se abrir, a resposta virá. Deus vai trazer saída para a tua vida. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Eu estava agora há pouquinho ali em cima, eu já tinha preparado a mensagem ontem para ministrar a vocês, e eu estava olhando um pouco no livro de Atos as respostas de Deus como fruto de uma igreja que se posicionava em busca ao Senhor. E a Bíblia diz que a igreja de Atos se dedicava não somente ao ensino, não somente à comunhão, não somente ao partir do pão, mas também nas orações. E foi em oração que a igreja foi gerada. Foi em oração que a igreja avançou. Uma congregação a princípio formada por 120 membros. E o texto diz que eles estavam unânimes em oração. Quando de repente veio a manifestação do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida deles de uma forma extraordinária. E quando o Espírito fora derramado, a Bíblia diz que os céus foram abertos. E a história bíblica diz que eles estavam ali já orando, em constância, em fervor, buscando ao Senhor, quando de repente os céus se rasgaram. Irmãos, olhem para mim. O que vai acontecer na sua vida se você acreditar, se você receber esta palavra, se você se posicionar, será algo de repente. Será, quem sabe, num abrir e fechar de olhos. Porque quando a igreja ora, ainda que haja perseguição, o lugar onde nós estamos é visitado pelo Espírito, o chão treme e milagres acontecem. Quando a igreja ora, aqueles que estão presos são libertos de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa, e o favor de Deus se manifesta. Quando a igreja ora, há manifestações sobrenaturais. Paulo ora e os enfermos são curados. Paulo ora
e demônios ou pessoas são libertadas das hostes malignas. Os discípulos oram e a igreja cumpre o seu chamado, fazendo missões e levando o evangelho nos 4 cantos deste mundo. Oh, meu irmão, levante a sua mão. Eu estou declarando nesta noite oxigênio para você. Eu estou declarando que você vai vivenciar situações de libertação, você vai vivenciar situações de cura, você vai vivenciar situações de portas abertas, você vai vivenciar situações de janelas escancaradas e de águas vindas do trono de Deus sendo liberadas para a sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, eu não posso vir terça-feira na reunião de oração. Mas você pode ter um devocional. Você pode estabelecer um propósito diário. Você pode estabelecer um propósito de manhã, à tarde e à noite. De manhã ou à noite. Você pode praticar a presença de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Não estou falando de religião. Eu não estou falando de protocolo. Eu não estou falando de aparência. Eu não estou falando de capa. Eu estou falando de estilo de vida. O estilo de vida de conexão com Deus provoca céus abertos sobre as nossas vidas. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você quer viver céus abertos? Ponto 3. Tome posse daquilo que Deus tem disponível para você. Pergunte o que, pastor? Pergunte o que, pastor? Poder de Deus. Poder de Deus que vem de onde? Que vem de quem? Que vem de onde? Olha o que o texto diz. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. O céu se abre. Olha o que o texto diz. O céu se abre. E quando o céu se abre, vem uma pomba. E a pomba pousa sobre Jesus. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Então logo que o céu se abre, vem uma pomba. Essa pomba simboliza o Espírito Santo. Essa pomba pousa sobre Jesus. E eu estava pensando um pouco acerca deste sinal tão lindo, tão diferenciado, tão único. E ministrado pelo Espírito Santo, eu entendo e eu entendi que este sinal mostrou que Deus quer repousar sobre nós, na literalidade, o seu Espírito de uma forma mais intensa nesse próximo tempo. Porque se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso ser intencional e ser intenso naquele que me empodera, naquele que me discerne, naquele que me consola, naquele que me renova, naquele que me anima, naquele que me faz enxergar mais longe, naquele que me revela. Então, quando nós falamos aqui na pomba do Espírito Santo, eu entendo que o poder de Deus se manifesta através do Espírito do Senhor. E quando há este poder, os céus se abrem. Olhe para mim. Quando há este poder, as maravilhas acontecem. Maravilhas acontecem. Você viveu maravilhas em 2019 até então?
Algumas coisas naturais aconteceram, mas a mais difícil não aconteceu. Por quê? Porque você precisa mais um pouco do que você. Você precisa do sobrenatural. E o sobrenatural aponta para Ele. Quando há o Espírito Santo, há poder. Quando há o Espírito Santo, há uma revelação, há um discernimento, há um empoderamento. Fora a pomba, existem outros símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, a unção com óleo. A unção com óleo aponta para uma capacitação sobrenatural. Quando Samuel ungiu Davi recebeu uma unção sobrenatural para que ele se tornasse futuramente o rei de Israel. Com esta unção ele enfrentou o gigante que era maior do que ele. Preste atenção, a unção despedaça o jugo, a unção derruba gigantes, a unção faz dos fracos mais fortes, a unção faz do pequeno o verdadeiro gigante, a unção nos leva além, a unção nos faz ver o sobrenatural. Nós precisamos desta unção, nós precisamos da pomba do Espírito. A pomba quer pousar sobre nós. Diga comigo, a pomba. Diga, a pomba do Espírito quer pousar sobre a minha vida. Você se lembra daquela história tão famosa, bíblica, do dilúvio? Deus falou com Noé. Noé construiu a arca. O povo estava afastado de Deus. Deus ia destruir o mundo. Noé construiu a arca, colocou na arca sua família, colocou na arca os animais. Noé saiu para uma viagem porque começou a chover, a terra foi destruída, a terra foi inundada. E durante o dilúvio, Noé usa uma pomba para saber quando as águas estariam baixando. Ele soltava a pomba ia e ela voltava, e quando ela voltava, ela sinalizava se havia acabado a chuva, ela sinalizava se era tempo de ancorar, de parar. E é interessante que enquanto não havia lugar para pousar, a pomba sempre voltava para a arca. Enquanto ela não achava lugar para ela pousar, ela voltava para a arca e ela se apresentava a Noé. Até o dia em que ela traz a Noé um galho de oliveira. E a oliveira também aponta para a azeitona. Também aponta para o óleo, para a prensa, para o Espírito Santo. E aí um dia a pomba volta. E ela traz um galho de oliveira. E depois ele a solta. E ela não volta mais. Por quê? Porque o dilúvio havia passado. As águas de destruição passaram. Era fim do dilúvio. Deus tinha uma nova estação, Deus tinha um novo ciclo, Deus tinha um novo momento. Deus havia guardado Noé, a sua família, os animais, e Ele tinha um novo tempo. Olhe para mim, é certo que você passou ventos, tempestades, dilúvios, dificuldades, mas nesta noite eu vim aqui declarar que Deus tem um novo tempo para a tua vida. Levante a sua mão nesta noite. Eu quero que você saiba que você está guardado dentro da arca de Deus.
Os ventos passaram, as chuvas passaram, a destruição veio, mas Deus, por graça e misericórdia, porque é por graça e por misericórdia. Noé tinha até direito de salvação, mas a sua família não. Mas por graça e misericórdia a sua família foi alcançada. Da mesma forma, levante a sua mão e receba esta palavra: a nossa família foi alcançada, a nossa casa foi alcançada, os ventos passaram, a chuva destruidora passou, e Deus está dizendo: a pomba está sendo solta, e ela volta com o galho da oliveira, apontando que não há mais destruição, que é hora de parar, que é hora de recomeçar, que é hora de reconstruir, que é hora de startar para um novo tempo. E este novo tempo será fruto da presença do Espírito Santo. Como assim, pastor? O Espírito Santo ainda procura um lugar para pousar. O Espírito Santo está à procura de cada um de nós, e muitas vezes ele não encontra, porque há morte, porque há enxurrada, porque há pecados, porque há destruição. Mas hoje a graça de Deus perdoadora é liberada, os céus começam a se abrir, o Espírito Santo está procurando um lugar para pousar. O Espírito Santo, através da pomba, através deste símbolo, ele quer nesta noite nos encher, nos empoderar de uma forma sobrenatural. Quem recebe, diga glória a Deus. Quem está vivo? Aonde há vida, o Espírito mostra a unção. Aonde há vida, o Espírito pode ser soprado. Aonde há vida, a perspectiva de poder. Olhe para mim. Não há como continuar querendo novos resultados, nos mantendo da mesma forma. A escolha de ser receptáculo da pomba, de ser receptáculo do Espírito, de ser arca da presença, arca da aliança, de ser arca aonde Deus se move, nos guardando e nos protegendo, é uma escolha individual. Deus não força a barra. Deus espera que nós nos posicionemos. O Espírito procura um lugar para pousar. O Espírito procura alguém para empoderar, para liberar unção e tomar posse deste poder de Deus. Aponta para uma decisão, aponta para um posicionamento. E preste atenção, e mesmo que você receba pedradas, mesmo que você seja atacado pelos seus inimigos, você vai cumprir o propósito. A Bíblia fala acerca de um homem que é um exemplo de diácono, é um exemplo de servo, é um exemplo no Novo Testamento de alguém que fez a diferença cumprindo o seu chamado. Ele fez tanto que sobre ele pairou inveja, sobre ele pairou ódio, sobre ele pairou desejo de destruição. Mas ele atraiu a glória de Deus. Eu estou falando de um homem chamado Estevão. O texto bíblico diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. O texto diz que ele tinha olhos apenas para Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele viu a glória do Senhor. As pedradas eram jogadas. Ele falou: cumpri o meu propósito, fiz o que tinha que ser feito. Para mim, o morrer é ganhar. Para mim,
sofrer por amor de Cristo é ser recompensado, e de repente, no meio do seu sofrimento, no auge das pedradas, dos ataques, ele dá um grito, preste atenção, e nesse grito ele diz: eu vejo os céus abertos, eu vejo os céus abertos, eu vejo os céus abertos, e ele diz: e o Filho do Homem ao lado de Deus. Estevão é recepcionado nos céus pelo próprio Cristo, e vê os céus abertos. Quem tem o Espírito Santo, vê céus abertos. Quem tem o Espírito Santo, pode enfrentar ventos, tempestades, lutas, aflições, angústias, intempéries, dificuldades, mas cumprirá o propósito. Quem pode levantar as mãos para o alto e glorificar ao Senhor? Aleluia! Vamos caminhar para o final. Em quarto lugar, você quer viver céus abertos? Alimente-se daquilo que lhe traz vida. Coma aquilo que te fortalece, não aquilo que te enfraquece. Ouça a voz de Deus. O texto diz: e com o Espírito ouviu-se uma voz. E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz dos céus. Olhem para mim, qual é a voz que você está ouvindo? A voz que te fortalece ou a voz que te enfraquece? A voz da fé ou a voz do medo? A voz da coragem ou a voz da desistência? A voz do milagre ou a voz do decreto da morte? A voz que vem de Deus ou a voz que vem dos céticos? Assim que a pomba apareceu, não somente Jesus, mas o texto diz que todos ouviram a voz vinda dos céus. E esta voz de Deus, ela vem dos céus somente a hora que os céus se abrem. A voz que vem dos céus, ela só se manifesta quando o céu se abre. E deixa eu dizer algo aqui para vocês. Tudo que nós ouvimos de Deus vem do alto e do seu trono de glória. Jesus nos mostrou que Ele quer se comunicar conosco, que somos seus filhos, como um Deus que não é mudo. Como por exemplo, os ídolos. Ele quer se manifestar conosco como um Deus que fala. Eu não estou com os meus ouvidos tapados para que não te possa ouvir, nem com as minhas mãos encolhidas para que não te possa alcançar. E deixa eu parafrasear, nem com a minha boca calada para que você não possa me entender, me ouvir. Mas o que faz separação de você e eu é a sua postura de distanciamento e de pecado. Deus quer falar conosco. Os céus querem se abrir. Deus tem urgência para cumprir o propósito.
A Bíblia fala que Pedro foi ao terraço para orar e era quase meio-dia. Estava morrendo de fome, enquanto a comida estava sendo preparada, ele cai em êxtase espiritual, e ali na sua êxtase ele tem uma visão, e nesta visão, Pedro vê, diga comigo, céus abertos. Ele estava com fome e ele vê céus abertos. Quando ele vê os céus se abrirem, ele vê algo parecido como um lençol imenso amarrado por cordas, nas 4 pontas, descendo até o chão. E quando aquele lençol desce, o Senhor se mostra a Pedro. Deus se manifesta a Pedro. Deus precisou abrir os céus para mostrar a Pedro que ele tinha um propósito, e que ele, o Senhor, levaria até o final, Pedro, e faria cumprir o propósito dele na terra. Então os céus se abrem para que propósitos se cumpram. Céus se abrem para quem ama a palavra de Deus, para quem recebe a palavra que vem dos céus, para quem tem prazer na voz do Senhor, para quem entende a vontade de Deus e se submete a ela, para quem tem fome e sede de Deus. Então não adianta você querer somente as bênçãos de Deus, você precisa querer o Deus das bênçãos, e querer o Deus das bênçãos aponta para relacionamento, para amizade, para intimidade, para a vida com Ele. Nesta noite, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Quem tem fome de Deus, tem fome de se relacionar. Quem tem fome de se relacionar aponta para paixão, para intimidade, para amor, para aliança, para casamento, para pacto, para compromisso. E eu vou para o último ponto, para que você viva céus abertos. Olhem para mim, amados, para que nós possamos viver 3 meses, e esta é a palavra profética para o mês de outubro. 3 meses de céus abertos, 3 meses de presença abundante, 3 meses do sobrenatural, 3 meses de avivamento, de sermos cheios do Espírito, 3 meses de milagres pipocando ali. Diga glória a Deus. Para que isso aconteça, eu preciso de comprometimento com Deus. E só tem comprometimento quem é filho. Só tem comprometimento quem entende o propósito. Jesus se despe da qualidade de Deus, vem a este mundo para cumprir um propósito, que era o plano da redenção, plano da salvação. Se faz homem, se submete a nascer de uma virgem, se submete a se preparar por 30 anos, se submete a João Batista, se submete à tentação, à provocação no deserto, se submete à dor, à aflição, à negação, se submete à humilhação, porque ele tinha um compromisso com o plano da salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus paga um preço em função de um compromisso, porque ele sabia que ele era filho. E ser filho aponta para compromisso, mas também aponta para privilégios. Tanto que ele ouve a voz de Deus dizendo: você é meu filho, você é escolhido, você é marcado pelo amor, alegria da minha vida. Deus está dizendo assim: filho, você está pagando o preço, você está aí cumprindo o plano da salvação. O Senhor fala aqui a respeito de Jesus, para que todos soubessem que Ele era o Filho de Deus. Então Jesus assume aqui
a partir de então, um compromisso de filiação com o Pai dos céus. E olhem para mim, amados, é este compromisso que eu quero que você saia daqui chancelado, feito. Você é filho, você é filha, você é escolhido, você é escolhida. Você está aqui hoje marcado pelo amor. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você será a alegria da vida dele, porque você vai cumprir, você vai começar, você vai continuar, você vai chegar até o final, você vai ser recompensado. Você é filho, você tem compromisso. Jesus sabia que ele tinha filiação, que ele tinha um Pai nos céus, e por ter esta filiação, ele entendia que ele tinha uma autoridade que vinha sobre ele por causa deste compromisso. Olhe para mim, você tem filiação, você tem autoridade, você tem compromisso. Olhe para mim, você tem filiação, você não é uma qualquer, você não é alguém sem destino, você não é alguém sem propósito, você é alguém chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, amado por Deus, que morreu para o mundo, que nasceu para uma nova vida, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem autoridade, você é como Elias, humano. A Bíblia diz que Elias tinha um comprometimento com Deus, num tempo de apostasia, num tempo de distanciamento, e por causa desse compromisso com o Senhor, ele tinha autoridade espiritual. E em dado momento ele diz: não vai chover sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. A Bíblia diz que ele diz: vai chover, e depois dele falar com autoridade de filho, de profeta, de homem de Deus, que ia chover, a chuva veio. A Bíblia diz que Elias enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Os profetas pediram fogo e o fogo não veio. O fogo não consumiu o holocausto, mas quando Elias com autoridade pediu o fogo veio e consumiu o holocausto, e Deus foi glorificado naquele lugar. Olhe para mim, levante a sua mão. O que você pedir será respondido. O que você clamar, haverá resposta. A porta que você bater vai se abrir. A chave que você colocar na fechadura produzirá efeito de abertura, e Deus vai ser glorificado, porque você tem autoridade para entrar do outro lado. Você é filha, você é filho. Para Elias os céus estavam abertos quando precisasse, e também estava fechado quando ele acreditava no Senhor. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, comprometidos com Ele, chamados por Ele, os céus se abrem exatamente na hora do nosso socorro. Aleluia. Eu encerro com um verso que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 19, que diz, na linguagem de hoje, dizendo: isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. Vocês terão acesso livre e total no reino de Deus, e as chaves para abrir qualquer porta, e as chaves para abrir qualquer porta, sem barreiras entre céu e terra e céu. Agora preste atenção: um sim na terra será um sim no céu, um não na terra será um não nos céus. Olhem para mim, amados. Ter uma chave significa ter um compromisso muito grande de abrir e fechar. Significa ter aliança. Significa ter autoridade, ter poder. Quem tem chave tem comprometimento.
a hora que tem que abrir, fecha na hora que tem que fechar. E é este comprometimento, é este compromisso que proporciona a liberdade para que Deus fale agora e abra o céu sobre a sua vida.